Vamos começar o primeiro episódio de Noiva pra Noiva. Estou muito empolgada e estou com uma convidada muito especial. Vamos falar como foi a trajetória do casamento, os perrengues, as coisas boas, as tradições e muito mais. Então vamos começar aqui com a nossa convidada Luísa. Luísa, o que você achou? Você achou que no seu casamento, como que você marcou a data? Você já tinha uma data em mente, um mês que você gostava ou não? A princípio, eu queria abril ou maio. Eu fiquei noiva em junho de 2022 e aí a ideia era abril ou maio de 2023. A princípio, a gente tinha marcado para dia 13 de maio. Por determinados motivos, a gente acabou tendo que mudar. Um deles foi pelo preço de tudo no mês de maio. Mês de maio é um mês que é falado o mês das noivas, né? Então, tudo é mais caro. Foram 2 ou 3 motivos que me fizeram mudar. Um foi familiar e o outro foi pelo fato de um dia antes do Dia das Mães e maio e casamento, né? Que tudo que fala que é casamento é 5 vezes mais caro, né? Então, por ser maio, um dia antes do Dia das Mães, as flores estavam muito caras. Esse foi um dos motivos também de eu querer mudar a data. E falei com o Miguel, falei, não, vamos jogar 2 semanas antes. A gente jogou 2 semanas antes, pegou o dia 29 de abril, que era uma data que estava disponível na igreja, e a gente acabou decidindo. Nunca foi tipo, meu sonho é casar no dia 29 de abril. Foi uma data que surgiu e foi excelente. Eu faria de novo nessa data. E qual foi o primeiro passo que você tomou, assim, a primeira escolha, com quem que você entrou em contato primeiro? Assim, fiquei eu já noiva, tinha, e agora? Fiquei noiva e agora. Eu já tinha em mente alguns fornecedores muito bons. Acabei quase que perdendo, para mim, um dos melhores fornecedores da cidade. Quase que ele não consegue fazer a minha festa. Então eu vacilei um pouquinho e era o quê? Uns 8 meses antes, ele já estava com a agenda cheia. Aí eu consegui, dei meu jeitinho, ele fez pra mim meu casamento, mas eu comecei com alguns fornecedores que estavam com a agenda lotada, eu já fui decidindo. Foi dessa forma. E qual foi? Você lembra qual foi? Lembro. Foi cerimonialista, fotógrafo? Não, foi foto e vídeo. Foto e vídeo. Aí depois daí você foi pra... Aí eu fui pra cerimonialista. Depois que eu decidi isso, decidi cantor também e decidi só cantor, DJ não. E decidi a cerimonialista. Eu fui na festa dela e simplesmente aquele DJ é muito animado. Você encontrou onde essas atrações? Você achou no Instagram? Você já tinha visto? Porque banda é um pouco complicado, porque a gente vê no Instagram e a gente não sabe se realmente é animado, se não é, se a gente nunca foi numa festa que tem aquela atração. Na verdade, DJ foi uma coisa bem complexa. Eu tinha fechado com outro DJ, que eu tinha ouvido falar muito bem dele, porém, faltando... Assim, eu tinha fechado, mas um mês depois ele me mandou mensagem e falou que não tinha mais a data, que não dava pra fazer. Ele nem era aqui de Boa Esperança. Aí eu fiquei muito brava, muito chateada. Depois, no fim, eu parei e pensei, depois que passou tudo, né? Porque durante esses 8 meses a gente só pensa nisso. Parei e pensei, foi muito bom ele ter cancelado comigo, porque eu achei esse DJ. Como que eu achei ele? Eu joguei, acho que no Instagram e no TikTok, eu não lembro mais. E eu achei ele na internet. Mandei uma mensagem pra ele na quinta-feira de noite. E é tipo uma banda, eles falam que eles fazem um show. E é mesmo? E é um show. Ele falou pra mim, você não quer conversar amanhã? Isso era quarta. Na quinta-feira, no horário combinado, ele entrou numa reunião comigo e a gente fechou. Então, passar todo aquele estresse com o cancelamento de um DJ que eu já tinha fechado, para depois conseguir esse DJ que foi pra mim o auge da festa, foi bom. E eu brinco assim com o Miguel que se daqui uns 5 anos a gente for fazer uma festa para comemorar, são 2 fornecedores que eu tenho certeza que eu gostaria que tivesse. Assim, com certeza seria o vídeo e o DJ.
Realmente eu estava lá e eu posso confirmar que realmente foi um trabalho excepcional. E as noivas têm algumas tradições que de vó passa pra mãe, que passa pra filha. E você seguiu alguma coisa dessa de 5 coisas emprestado, a noiva tem que fazer isso? Nada. 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 Mas eu não tive nenhuma tradição, não levei nada. A minha única certeza é que eu queria levar um terço com a foto da minha avó. Tirando isso, eu não tinha ideia. Até quando fui fazer a escolha do meu vestido, eu sempre pensei assim, nossa, eu sou muito magrinha, eu acho que um vestido colado às vezes não vai ficar tão legal, às vezes eu não vou me sentir tão bem. Eu acredito que eu vou fazer a escolha de um vestido rodado, diferente, assim, bem princesa. Eu cheguei na loja, o primeiro vestido que eu experimentei foi colado. Foi completamente diferente do que eu sempre imaginei e foi o primeiro vestido que eu experimentei e escolhi. Sério? Eu tinha ido a uma cidade... Que essa benção caiu sobre mim. Eu sou uma pessoa super indecisa. Eu tinha ido numa cidade pra conhecer o estúdio de um... Como que chama? Estúdio de quê? O ateliê? O ateliê do estilista. A escolha do meu vestido, eu tinha ido numa cidade aqui próximo para ir no ateliê de um estilista famoso que eu já conhecia e tinha boas indicações dele, só que ele só atendia 4 horas da tarde. Pensei, vou chegar lá antes, né? Vou arrumar uma outra loja para eu experimentar, pra dar comparar. uma olhada, para comparar até mesmo os modelos e valores, né? Porque vestido de noiva é uma coisa assim absurdamente cara. Eu cheguei, eu tava marcado para as 4 horas, a 1 hora da tarde eu entrei numa loja, falei mais ou menos como que eu queria princesa, que eu queria de brilho, bordado. A moça falou assim, nossa, eu tenho um vestido pequeno, mais ou menos do seu tamanho, só que ele não é princesa, só que ele é inteiro bordado. Você quer experimentar? Eu falei, quero, mas traz por favor para mim alguns vestidos princesa, que eu também quero experimentar. Aí uma loja perfeita, eu subi numa sala lá, individual, e fiquei esperando com a minha mãe os vestidos. Foi só você e ela? Foi só eu e minha mãe. Meu pai foi, mas ele não subiu, ele ficou esperando lá embaixo. Aí ela pegou, tirou o vestido com os vestidos, eu bati o olho naquele vestido e falei pra minha mãe, eu quero experimentar esse primeiro. Ele era pequeno, realmente muito pequeno, tanto que ele precisou de poucos ajustes. Eu experimentei o vestido, na hora que eu olhei no espelho, eu falei, é esse. Experimentei na mesma loja uns outros 3 ou 4 vestidos. Experimentei esse que era justinho, da manga comprida, e experimentei um outro também que era muito parecido, só que era de alcinha, que eu não queria alcinha, eu queria manga comprida. E experimentei mais 2 que era rodado, princesa. Só que eu olhava no espelho e eu falava, gente, parece que não é isso que eu quero, não é um vestido princesa que eu quero. Eu acabei escolhendo o primeiro vestido que eu coloquei, a moça fez uns ajustes pra eu ver como que ia ficar, já colocou o véu, e eu falei, mãe, é esse. E a minha mãe falou, mas você não quer olhar outros? Vai que, né? Vai que, né? Mas ela também já tinha certeza que aquele era o mais bonito. Tanto que eu acabei fechando lá e eu não fui no ateliê. Isso que eu ia te perguntar agora, você acabou não indo? Não fui. E a cidade é longe daqui? 2 horas. Não, pertinho. Então. Acabei não indo. Eu fui até a cidade só pra conhecer o ateliê e eu não fui. Porque eu cheguei lá, já decidi meu vestido, fechei com eles e vim embora. E além do vestido, por exemplo, o terno do noivo, você viu antes ou então vocês deixaram pra aquela impacto no altar mesmo, ou você ajudou ele a escolher? Porque tem noivo que é super estiloso e já tem uns que não consegue tomar uma decisão sem a noiva, né? Não, o Miguel é uma pessoa super decidida. Ele é autêntico, né? Ele não deixou eu ver, eu também não quis ver. Tanto que ele fala pra mim, ele brinca comigo que eu fui prestar atenção no terno dele na hora que a gente já tava na metade do casamento. Que eu virei pra ele e falei assim, nossa, seu terno é azul. Eu acho que eu tava tão nervosa, tão assim, que eu não prestei atenção. Depois de um tempão que eu falei pra ele, nossa, mas seu terno é azul, lindo. Mas eu não imaginei que ele iria escolher um verde, um verde não. Eu não imaginei que ele ia escolher um azul
É azul bem escuro. Mas eu não vi antes. Você casou que horas? Eu casei às 5 horas da tarde. E foi na igreja, né? Foi Você na hoje igreja. mudaria esse horário? Você achou que foi muito bom esse horário? O que você faria diferente nisso? Eu casei às 5 horas, casei na igreja e depois a gente fez uma recepção num salão de festas um pouquinho na saída da cidade. Uma coisa que eu mudaria era chegar na igreja, o horário que eu cheguei às 5 horas, que era o horário combinado, porque o padre tinha conversado comigo, ele falou que gostaria de começar na hora certa para não atrasar os outros casamentos que viria, ou eu iria perder tempo de cerimônia, se eu atrasasse. Eu cheguei 5 horas e eu parei logo na onde para o carro da noiva. Então o pessoal da igreja já notou que eu já estava lá. Não que chegar cedo é algo ruim. Assim, para mim, a prioridade para mim era estar lá pontualmente. Porém, eu não teria parado naquele local. Eu poderia parar um pouco para trás, esperado pelo menos uns 5 minutos para o pessoal chegar, para os padrinhos conseguir se organizar na porta, para depois eu parar meu carro na porta e eu poder entrar. Entendi. Porque acabou que eu chegando muito cedo... E você parou exatamente na porta da igreja. Na porta. Até porque você ficou pronta bem mais cedo, né? Eu Quanto fiquei tempo mesmo? pronta às 3 horas da tarde a pedido da foto e filme, né? foto e filme, pra gente poder fazer as fotos que eu queria, tanto que eu me arrumei. Foi bom, então, ter ficado pronta antes. Foi. O quesito foi só ter parado na frente da igreja, então. Assim, pra mim, eu com certeza ficaria pronta de novo 2 horas antes. Eu me arrumei na minha casa por uma escolha minha. Teve madrinha na hora que você estava arrumando? Eu quis arrumar eu e a minha mãe. Só que como era na minha casa, eu tinha o meu pai ali, que toda hora ele ia e ele saía. O meu irmão, que toda hora ele ia lá, conversava comigo, mas ele não ficava lá em cima. Ninguém ficou em cima. Teve algumas pessoas, alguns familiares que chegaram até na minha casa, cumprimentaram, entregaram presente, mas logo foram embora. Não teve nenhuma pessoa que eu falo assim, nossa, aquela pessoa acabou me tomando um tempinho que eu gostaria de ter ficado ali. Irritado, te deixando nervosa. Ninguém me atrapalhou. Eu quis me arrumar na minha casa porque era algo que eu ia olhar as fotos daqui uns anos e ia falar, nossa, olha como que tava a casa da minha mãe, olha como que era lá naquele ano, né, do casamento. Então eu quis arrumar lá, não me arrependo nem um pouco, arrumou eu e minha mãe. Na hora que eu fiquei pronta, a gente já começou a fazer as fotos e os vídeos. Eu consegui fazer fotos em todos os lugares que eu queria. Eu fiz fotos com os meus pais, com o meu irmão, com as minhas tias que estavam lá presente. Então eu fui muito feliz em atender o pedido do pessoal da foto e vídeo de ficar pronta antes, né? Isso, eu só mudaria aonde eu pararia o meu carro antes da entrada. É uma boa dica para as noivas. Eu não mudaria isso, eu chegaria lá às 5 horas de novo, eu só mudaria o local. Uns 5 minutinhos. Pararia um pouquinho antes ali. Né? Uns 5 minutos que eu tivesse esperado ia ser melhor para eu conseguir me acalmar, para os meus padrinhos conseguirem se organizar para poder entrar, né? Para ninguém ficar de fora, porque... Claro que a pessoa, o padrinho, o convidado não entrar, ele fica chateado. E ele fica mais chateado em pensar que a gente vai ficar chateado dele não ter conseguido entrar. Mas depois a gente conversou, ficou tudo tranquilo, ninguém ficou chateado. Mas eu faria essa mudança. Eu achei interessante eu te convidar porque eu sei que você é uma pessoa que solta o verbo. E eu queria saber... na parte, por exemplo, de organizar, eu ainda não contratei minha cerimonialista e é muito difícil escolher cerimonialista. E você achou que, tipo assim, eu achava que a cerimonialista podia organizar, assim, no casamento, mas dentro da igreja, mas eu não sei ainda nem se eu vou casar na igreja. Como é que foi o seu? Se ela te ajudou nessa parte? Como é que foi? É o seguinte, aqui em Boa Esperança e região, a cerimonialista, ela não pode entrar dentro da igreja para exercer o papel dela lá dentro. Quem faz essa organização é a pastoral, né? E eles não são treinados para isso. Então, às vezes, algumas coisas saem fora do seu planejado, só que não é culpa da cerimonialista. É porque o pessoal da pastoral, eles querem que as pessoas entrem, eles não estão preocupados
Se você Onde vai sentar? Se você que é padrinho vai sentar na direita, se você vai sentar na esquerda, se a porta da igreja foi fechada depois que a noiva entrou ou se ela ficou aberta. Com certeza. Tem uma foto com o meu pai que o sol tá atrapalhando muito porque a porta ficou aberta. Isso é um detalhe que como que a pastoral vai pensar nisso, né? Então, quando a gente vai não tinha nada que a cerimonialista pudesse fazer por isso. Ela entra lá dentro da igreja, mas ela não exerce uma função ali dentro. Ela não pode organizar isso. Então, é uma coisa que a gente não sabe. A gente fica sabendo disso mais próximo, ou quando você vai fazer uma reunião com o pessoal da pastoral. Ou até mesmo depois que alguma coisa aconteceu, você não ficou muito satisfeito, você acaba colocando a culpa na cerimonialista. Nossa, mas ela poderia ter fechado essa porta, ou ela poderia ter deixado os padrinhos mais orientados de onde eles iriam. Eu mesma já fui madrinha e eu não sabia onde sentar. Aí tinha um pessoal lá da foto, lá na frente, que falava assim, ó, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. E eu já tava lá, eu tava ligada lá de trás, eu já tava ligada no dedinho, assim, eu falava, eu acho que na minha... Se esse aqui entrou pra cá, eu vou pra lá. Mas aí, ainda assim, ainda chegava gente, aí ficava lá, aí a madrinha pra um lado, a madrinha pro outro, até, por exemplo, a organização dos avós, né, que eles vão ficar sentados lá próximo pra conseguir enxergar, mas depois eles têm que ir até lá atrás pra poder fazer a entrada, né? Isso eu sabia. Por quê? Você não vai colocar o seu avô, sua avó lá no fundo, que ele não vai ver nada, e aí você tem que colocar ele lá na frente. E aí a pastoral, como é que vai saber Alguém isso? tem que organizar pra ir lá, ajudá-los a sentar, a levantar e vir aqui atrás, né? Entendi. Então São muito detalhes. Muito detalhes. Por exemplo, músicas, não são qualquer músicas que podem ser colocadas, tem as músicas, você tem que passar todo um roteiro pro pessoal da pastoral, eles têm que aprovar esse roteiro, então é bem burocrático. Teve um casamento que eu fui, inclusive, que a música tocava e não entrava ninguém, isso também é falta da organização, mas ao mesmo tempo a cerimonialista não tem muito o que fazer. Não, ela não tem muito o que fazer. Não. Então, começou a tocar música, o padrinho não tá ali, e não é culpa do padrinho também, às vezes, porque às vezes ele também não sabe que tem que entrar ali, né? Igual esse fato de eu ter chegado muito cedo e parado lá na porta, se alguém tivesse me falado assim, chega, mas para um pouquinho para trás, com certeza eu teria feito isso. Porque se a minha cerimonialista pudesse escolher o momento da minha entrada, com certeza ela ia esperar uns 5 minutinhos, só até a última madrinha chegar, para entrar todo mundo, para entrar os padrinhos, né? Mas como ela não pôde organizar isso, quem decide a hora que começa é a pastoral. Entendi. Outra coisa, antes da gente ir pro assunto festa, eu queria saber, nessa organização, suas madrinhas te ajudavam a tomar escolhas, tipo de vestido, cores de festa, esses detalhes, ou então você é muito decidida? Não, eu mesmo ia decidindo tudo. Eu não me considero uma pessoa super decidida, mas eu quis que fosse surpresa para todo mundo. Então, eu decidi a cor das madrinhas, eu decidi o meu vestido, só eu e minha mãe sabia do meu vestido. Eu não falei para elas se era justo, se era princesa, se era bordado, se era liso, não falei nada. Tanto que no dia que eu fiquei pronta, na hora que eu fiquei pronta, elas foram e a gente fez um vídeo que ficou super legal. Eu tava pronta e elas e o pessoal, assim, que fez os vídeos pra gente, perfeitos, super organizados, enfileirou elas de costas e eu fiquei... Pra ter aquela como é que chama? First... hoje tem um nome em inglês que é quando você vê a primeira vez a noiva, né? Aí eu fiquei de frente e elas ficaram enfileiradas de costa e o pessoal da filmagem falou, vira. Aí na hora que elas viraram, a gente conseguiu pegar a reação delas naquele momento. Fez foto, fez vídeo. Eu chorei muito, tanto que, assim, graças a Deus eu escolhi profissionais de maquiagem também perfeitos, porque eu chorei muito, muito. Eu acho que o momento que eu mais fiquei nervosa, um dos momentos que eu mais fiquei nervosa antes do casamento foi esse. Foi esse momento na hora das minhas melhores amigas, na verdade foram 4.
das minhas melhores amigas me ver naquele momento e a hora que eu tava na porta da igreja, com a porta fechada com meu pai. Pra mim, esses 2 momentos foram, assim, que eu fiquei bem nervosa. Mas, tirando o dia lá em casa, eu acordei cedo, eu fiz uma massagem, eu fui pra casa, eu almocei com a minha mãe, com meu pai, com o meu irmão. Foi um dia tão perfeito, assim, nada saiu do esperado. Então foi um dia perfeito. Eu faria tudo igual. Eu aproveitei os meus pais, eu aproveitei alguns amigos e padrinhos que foram lá bem rápido e eu consegui aproveitar mesmo o meu dia, tanto a manhã, a tarde e principalmente a festa. Eu sou uma noiva que eu tenho certeza que eu tô emocionada com você falando. Então, no meu dia, eu tenho certeza que eu vou chorar horrores. E eu falava pra minha mãe assim, mãe, se eu não escolher uma maquiadora que faz uma pele, hoje tem essas peles blindadas, né? Não vai dar. E você falando que chorou quando as madrinhas viram seu vestido e tudo mais. A maquiadora, ela já tava com você durante todo o dia? Maquiou você e suas madrinhas ou só você? Como é que foi? A escolha de cabelo e maquiagem é algo que você tem que priorizar. Você tem que marcar com antecedência, você tem que ver um profissional bom que tenha feito cursos especializado nisso e não tenha medo de pagar pelo preço. Por quê? Ela tá ali pra você. Ela chegou na minha casa 10 horas da manhã, meu casamento era 5 horas da tarde. E sabe quem que ela maquiou? Eu e minha mãe. Mais ninguém. Eu não chamei nenhuma madrinha pra se arrumar comigo, eu não chamei nenhuma tia, eu não chamei ninguém. Ela estava lá pra mim e pra minha mãe, das 10 horas da manhã até 5, né? E eu acho que é algo que a gente não tem que pensar em economizar. Porque se eu chorar, borrar, depois as fotos não vai ficar legal. Sim. Suar. Se abre, né, a base. Depois você vai ver todas as fotos, você vai falar, tem um risco. Porque a base abriu, né? Mas assim, perfeita. Eu escolheria várias vezes esses profissionais que eu escolhi. E a gente não pode achar caro também, né? Inclusive, porque eles usam só produto de qualidade, vão fazer uma pele blindada e, além de tudo, vão separar o dia todo pra você. Exclusividade, né? Exatamente. É um preço justo. Você tá pagando pela maquiagem e pela exclusividade. E eu achei que eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu achei que eu ia entrar na igreja o caminho todo em prantos. Falei assim, gente, as pessoas vão achar que eu tô triste. Que eu tô com medo. Isso já passou na minha cabeça também. Só que, na hora que eu parei na porta da igreja, eu travei. Não descia uma lágrima. Eu abri um sorriso e esse sorriso eu fiquei até o final do casamento. Travada. Até chegar no altar. Travada. Não, até sair da igreja. Até sair da igreja. Eu não derramei uma lágrima dentro da igreja. Na hora que eu saí, que acabou o casamento, eu cheguei na porta, tava todos os padrinhos enfileirados e começaram a bater palma. Aí eu comecei a chorar. Nossa. Mas a maquiagem ficou intacta durante o casamento inteiro. E quando eu fui fechar o pacote com as meninas de cabelo e maquiagem, eu fechei um pacote para eu fazer minhas fotos do pré e eu fechei um pacote pro meu casamento civil. Além do pré, do casamento civil, do casamento religioso, eu ainda tinha direito a um teste de noivas. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria casar de rabo. Ninguém me tirava da cabeça que eu queria casar de rabo. Eu cheguei e falei para as meninas, né? Falei, eu queria fazer um rabo. Mas todo mundo, porque noiva tem que casar de coque, senão vai ter cara de noiva. Eu falei, mas eu quero rabo. A gente fez um rabo, eu não gostei. Aí eu falei pra ela, falei, olha, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos fazer um cacho menos Maísa, ainda brinquei na hora, vamos fazer um cacho mais solto, aberto. E aí ela falou assim, não, então vamos tirar e vamos fazer outro. Na maior paciência do mundo. Ela fez outro, eu amei. Eu falei, é isso. Aí ela falou assim, vamos, só pra desencargo, amarrar um coque. coque. Na hora que ela pôs o coque, eu falei assim, bonito. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas você falou tanto pra mim que você queria fazer um rabo, que eu não tô conseguindo te enxergar de coque. Ela falou assim, ficou muito você. Você tá tão decidida que você quer um rabo,
que eu acho que se você fizer um coque, depois você vai olhar e vai falar assim, devia ter feito um rabo, né? Então ela fez o meu teste, eu fiquei super satisfeita. Eu fiz o teste de cabelo, eu fiz o teste de maquiagem. E se eu não tivesse feito o teste, ó, é caro o valor, são 4 maquiagens, né? Então é um valor justo. Se eu não tivesse feito o teste, pode ser que na hora, a hora que eu fizesse meu rabo, eu não ia gostar. E tem gente que tenta, inclusive, economizar, né? Na hora de contratar uma maquiadora, um maquiador. E fala assim, não, vou pegar uma que pega mais barato. Aí você pega uma maquiadora que cobra mais barato, a maquiadora faz 3 casamentos antes de você pra conseguir ganhar, ter um retorno bacana. E chega na hora que ela vai te maquiar no final do dia, ela tá cansada. E você não gosta. Porque você não fez um teste de noivo. Eu acho que é importante não adianta você passar... economizar isso, né? Não adianta. Eu acho que é importante você passar por todos os processos. No making off, você falou que arrumou só você, sua mãe, na sua casa. Você achou que isso foi um bônus? Ou você acha que fala, não, realmente, eu deveria ter arrumado em algum outro local? Na verdade, quando eu decidi arrumar na minha casa, não foi nem pensando em, eu vou economizar se eu não alugar um espaço de noiva. Eu me arrumei lá justamente pelo sentimento, né? Por eu poder estar ali naquele momento com a minha mãe na casa dela, me arrumando pro dia do meu casamento. Então, pra mim, aquilo lá era o diferencial. As minhas fotos iam estar diferente, porque ninguém se arrumou na casa da minha mãe. Sim. Todo mundo tem, claro, tem as fotos nos espaços de noiva que tem aqui em Boa Esperança, que são lindos. Mas a minha casa é diferente. Pra mim é mais bonito do que o espaço de noiva. Eu até tinha a opção de me arrumar lá. Eu tava com medo de chover. Abril é um mês que chove muito. Aí eu fiquei naquela, se um dia antes eu ver que não vai dar pra eu arrumar na minha casa, que eu me arrumei na área de lazer, lá é muito aberto, né? Eu preparei todo o local pra isso, mas fiquei com medo, vai que chove, né? Eu arrumei o local, coloquei cortina, sofá, espelhos, poltrona e tudo. Só que se chovesse, se ventasse muito, se tivesse um dia muito feio, eu tinha um local de escape, né? Que seria o local onde eu hospedei indiquei para hospedar os meus familiares, né? Eu teria aquele local de apoio, mas correu tudo bem. Foi um dia que estava lindo, não estava muito frio, não estava muito quente, então tudo conduzeu para você. Tudo aconteceu melhor do que o planejado. Além de você ter fotos diferentes do que as tradicionais que geralmente as noivas têm nos espaços, né, já de noivas, você arruma em casa, você não pensou em economizar, mas de bônus você ainda economizou de alugar um espaço para noivas. Com certeza. É até uma dica, né? Porque eu penso assim, eu também não quero arrumar com as minhas madrinhas para ter um lugar mais reservado. Pode também. ser que elas te deixem um pouco mais ansiosa. Não que essa é a intenção delas. Eu sou ansiosa por si mesmo. Não que essa seja a intenção delas, mas elas ficarem assim, tá chegando, nossa, falta tanto tempo. Aquilo, a alegria delas pode acabar te causando um pouco de ansiedade. Sim. Então eu acho que você tá ali só com as pessoas realmente, mãe e pai, o ideal. O ideal, não precisa mais que isso, né? Depois você encontra, elas podem ir lá um pouco, ficar lá com você. Elas beberam uma cerveja lá comigo e foram embora. Perfeito. Eu achei excelente a sua ideia, inclusive vou adaptar para mim, que eu posso simplesmente ir maquiar com minha mãe, ficar com meu pai em casa, vou ter fotos super diferentes e economizar nessa questão. Gostei disso. Sem contar que sabe o que era pra mim o mais especial? Como eu tava arrumando na minha casa, eu tenho várias fotos no meu celular que eu fui tirando durante o dia, que eu fiz foto com o meu cachorro, que ele tá... Tanto que quando eu fiz as fotos do meu o meu cachorro participou. Eu coloquei o smoking dele e ele participou. Eu queria que ele também participasse do dia. E se eu tivesse me arrumado em outro lugar, ele não ia estar presente igual ele estava. Tem fotos que ele aparece de fundo, meu irmão, meu pai toda hora estava ali. Então, pra mim, isso foi mais especial. Porque se eu tivesse me arrumado em um espaço fechado, às vezes eles iam ficar tipo assim, não quero incomodar, não vou entrar pra não atrapalhar. Então tava todo mundo muito à vontade. Agora, saindo do assunto do making off, do pré,
Agora pra festa. Você acha que na festa, que horas que começou a sua festa em si? A cerimônia foi às 5, né? Das e a 5 festa às foi 6. que horas? A igreja foi das 5 às 6. Logo em seguida o pessoal já começou a ir. Então provavelmente lá para 6h30 já tinha gente na festa. Para falar da festa, eu não tenho nada para falar que eu não fiquei 100% satisfeita. Decoração. Meu fornecedor perfeito. Tudo que eu falei para ela, eu quero, ela topou. Eu queria um teto todo iluminado. A gente arrumou um rapaz de fora. Ele topou, ele veio. A gente fez uns testes antes. Ficou perfeito. Uma outra coisa que eu tinha percebido em um outro casamento que eu quis adaptar no meu. Eu queria muita luz, certo? Coloquei muita iluminação. O teto inteiro iluminado. Só que, num outro casamento que eu fui, na hora do DJ, eu achei que tinha tanta luz que a boate, assim, na hora do DJ, tava muito claro. O que eu fiz no meu, na hora que começou o DJ, eu mesmo fui lá e apaguei. Apaguei. Por quê? Eu queria que ficasse escuro. Porque o meu DJ tinha aquelas pulseiras com cor. Tipo do Coldplay, assim? Uhum. E aí eu queria que ficasse tudo escuro. Eu falei assim, eu fiquei alucinada naquela decoração, naquela iluminação. Mas para aquele momento do DJ não era ideal mais. Eu peguei e apaguei. Eu pedi pro cara da iluminação, coloca tudo num só lugar. Pra na hora que eu quiser, eu vou lá, desligo e pronto. Decoração das flores ficou incrível. A organização das mesas, o buffet, tudo perfeito. A minha cerimonialista foi impecável, impecável. A equipe dela é assim... O que aconteceu? 2 episódios. Meu vestido era inteiro de pedra. Ele arrebentou. Na hora que foi amarrar a cauda, ele tava tão pesado, a cauda, porque ele era 100% bordado. A hora que amarrou a cauda, ele pesou muito e ele arrebentou. Tanto que eu dei a dica para as meninas da loja não colocar só 3 ganchinhos, 3 lugares para amarrar. Coloca 5, porque o meu só tinha 3 e um deles arrebentou. As meninas a equipe da cerimonialista, com a linha, agulha, antes de eu entrar, costurou. Eu cheguei, vocês estavam costurando o vestido. Foi mesmo. Porque na hora que eu fui entrar, arrebentou. E aí como que eu ia ficar com ele arrebentado? As pessoas iam pisar e ia arrebentar os outros 2. Elas costuraram. O vestido da minha sogra era de alça. Arrebentou. Elas costuraram. Não tô acreditando. Assim, impecável. Eu lembro, assim, eu aproveitei demais. Tanto que tem uns amigos meus que falam assim, eu nunca vi um noivo e uma noiva aproveitar tanto. Depois que eu subi no palco, acabou. Eu só fiquei lá. E eu lembro de longe, assim, eu ver uma mulher loira, assim, do cabelo curtinho. E ela era da equipe. E eu fazia assim pra ela. Fazia coração pra ela, de tanto que eu tava satisfeita com tudo que elas estavam fazendo. E antes de fechar o contrato, a minha prioridade era, eu não quero atenção só pra mim e pro Miguel. Eu quero que seja dividida. Dê atenção ao meu pai, a minha mãe, meu sogro e minha sogra. Quando estava próximo do meu casamento, que eu ia em alguns casamentos, eu começava a perceber e analisar tudo que estava acontecendo ali. E quando eu fechei a minha cerimonialista, eu falei pra ela, eu não quero que a atenção seja só pra mim e pro Miguel. Eu quero que dê uma atenção aos pais dos noivos. Por quê? Em um casamento que eu fui, eu vi a mãe do noivo na fila pra pegar a comida. Então eu não queria isso pra minha mãe, eu queria que ela aproveitasse, eu não queria que ela pegasse uma fila pra pegar um drink. Então eu falei pra ela, se tiver como, disponibiliza uma da sua equipe para ficar com os pais dele e uma da sua equipe para ficar com os meus pais, para que eles se sintam à vontade. Nem o sapato no pé elas deixaram a gente tirar. Sério? A gente sentou, ela tirou o sapato do pé da minha mãe, ela colocou o chinelo no pé dela. Então, assim, no dia não teve um A para falar delas. Foi simplesmente perfeito. Tem algumas cerimonialistas, inclusive, que nem da noiva pega o drink, né? Então, eu acho que é bem importante você deixar claro para sua cerimonialista antes o que você vai querer realmente, tanto
pra si e pro seu noivo, tanto pros seus pais, né? Então você fez certinho. Teve algum fornecedor que você fechou porque alguma noiva, amiga sua, falou muito bem deles? Sim, vários. Teve vários fornecedores que eu fui em casamentos, gostei do jeito que o pessoal trabalhava, como eles vestiam, como eles se portavam durante o casamento. E eu fui perguntando, gente, noiva é perguntar, tem que criar um grupo de noivas para ir mandando as dicas lá, porque assim, nada melhor do que uma dica de uma pessoa que viveu aquilo e que ela sabe o que foi bom e não, ou não, né? Teve fornecedores que eu fechei, mesmo antes de contratar uma cerimonialista, porque eu tive uns feedbacks tão bons de noivas que eu peguei e fechei sem medo. Entendi. Eu sei que você falou que não mudaria nada no seu casamento, mas não teria nada mesmo que você conseguisse mudar para você economizar um pouco mais? Falando em economizar, às vezes a gente poderia trocar o horário do casamento. Se eu fizesse, por exemplo, meu casamento 8 horas da noite, eu não precisaria, às vezes, pagar no fim da festa hora extra. Porque se a festa começa 6h30 da noite, que foi no caso a minha, os convidados, eles ficam empolgados, eles acabam indo até 4 horas da manhã. E se eu faço meu casamento 8 horas da noite, a gente vai sair da igreja 9 horas, a festa vai começar 9, 9h30, e eles também vão até 4 horas da noite, vamos falar assim. Então, se você somar o tempo que os fornecedores te dão, que mais ou menos umas 6 horas de festa, se você começa mais tarde, você tem mais tempo, assim, se você for parar para pensar. Não que você tenha mais tempo, mas a festa chega até mais tarde. E você não precisa pagar tanta hora extra, porque o que dá a impressão? O meu casamento, se eu fosse contar 6 horas, 1 hora da manhã já ia ter acabado. Só que 1 hora da manhã, às vezes você ainda está no auge da sua animação. E se eu tivesse feito 9 horas da noite, 9 horas, se eu tivesse feito o casamento 8 horas da noite, começado a festa às 9, lá pelas 3 horas o pessoal já ia ter dado uma diminuída, já ia diminuir um pouco a bebida, né? Aí eu acho que eu não ia precisar pagar tanto tempo de hora extra. E hora extra é uma coisa que é caro, né? E nos contratos, na hora que você vai fechar, ele já vem falando o valor da hora extra? Ou você nem se atentou a isso, porque você achou que não precisaria? Eu me atentei porque o meu cunhado com a minha concunhada casou 6 meses antes. Então eu já estava meio que ciente de tudo que poderia acontecer. Mas no contrato eles falam, depende do buffet, são 6 horas de festa. Do espaço, depende muito. Mas geralmente no contrato tem lá 6 horas de festa. Aí eu não percebi, ou eu não botei muita atenção nos contratos que vinha escrito o valor da hora extra. Mas você tem que se atentar a isso, porque como que você chega, se você faz um casamento 5 horas da tarde, você chega 1 hora da manhã, sua festa tá lotada, você vai fazer o quê? Você vai mandar todo mundo embora? Ou você vai falar assim, puta que pariu, eu já bebi, aí eu vou ter que contratar 2 horas extra. 2 horas extra, ele pode cobrar o que ele quiser, se não tiver no contrato. Então você tem que saber quanto que ele vai te cobrar. E você tem que estar ciente que se você fizer mais tarde, você vai ter um tempinho maior, vai estar mais tarde. Então, como que uma festa acaba... Uma festa não, como que acaba o horário contratado 1 hora da manhã e você está lotado de convidado? Você vai ser forçado a contratar hora extra. Aí o que eu fiz? Como eu queria casar às 5, eu estava ciente de que lá para 1h30, o casamento já estaria chegando ao fim, eu contratei um lugar à parte pra gente ir pra lá. Por exemplo, deu 1 hora da manhã, ainda tem o pessoal, quem vai ficar lá? Claro, é amigo, você tem intimidade, mas aí você pode virar e falar assim, gente, o pessoal vai começar a recolher as coisas, eu tenho uma chácara ou uma casa aqui perto, vamos fazer um after lá. Aí o pessoal desce. Agora, se você não tem um local, ou se você não está disposto a pagar a hora extra, você vai simplesmente acendeu as luzes, acabou a festa do nada. Tem mais alguma coisa que você acha que você pode economizar, que as outras noivas podem economizar? Eu acho. Luísa, acho que se você pagou caro, se você dedicou um tempo para escolher um vestido para você entrar no seu casamento, você deve passar a festa toda com ele, porque tem gente que aluga um vestido, entra na igreja com ele, na hora que chega na festa, troca.
Só que isso é um gasto a mais, você tem que alugar 2 vestidos. Eu acho que você tem que aproveitar ao máximo. Você está se sentindo linda, é um dia que você nunca mais vai esquecer. Você realmente pagou muito caro, porque vestido, tudo de casamento é muito caro. Você tem que aproveitar ao máximo. Eu pensava comigo, eu coloquei o vestido 3 horas da tarde para eu começar a fazer minhas fotos, eu tirei meu vestido 4 horas da manhã. E tirei porque eu tinha que dormir, senão não tinha tirado. Senão até dormir, você dormia com esse vestido. A terceira dica para economizar, você falou do horário, você falou também da data, né? Você acha que você daria para mudar a data para economizar? Quando eu marquei a data pro dia 29, eu não me toquei que dia 1º era feriado. Então, quando você marca, tá, vamos lá, sábado é o principal dia. Sábado vai ser o dia mais caro, que os fornecedores vão ter mais de um evento, né? Que é o dia, é realmente o dia de acontecer. Então, se você consegue marcar numa sexta, numa quinta, às vezes você consegue num preço bem melhor. Se você está pensando mais em economizar durante a semana, com toda certeza é mais barato. O fornecedor vai ter o seu casamento. Ele não vai ter 2, 3 casamentos para ele fazer, né? Então, igual foi no meu. Quando eu marquei, a primeira vez, eu tinha marcado um dia antes do Dia das Mães. Eu mudei. Não tinha opção. Não tinha como eu pagar 3 vezes mais caro num arranjo só porque era Dia das Mães. Era final de semana das mães. Então, eu preferi trocar a data e pagar mais barato. É uma economia enorme. É uma boa dica mesmo. E além de a pessoa que casa no sábado, por exemplo, eu tenho uma amiga que casou no sábado de manhã e uma amiga nossa que casou no sábado de tarde com os mesmos fornecedores ficou um pouco mais caro. Eu fui tentando entender. Ela tem base que ela disse que pelo fato de o de tarde cortar o fornecedor no meio. Você já ouviu isso? Já. O fornecedor, quando ele tem um casamento de manhã, ele tem uma janela muito maior para fazer um de tarde. E quando tem um no meio, ele acaba cortando a agenda. A agenda não, o dia, né? Ele não consegue nem fechar nem de manhã e nem de noite. Então, realmente fica mais caro de manhã. É uma boa dica também, né? Tô pensando seriamente em casar numa segunda-feira, umas 3 da tarde. Quero ver alguém ficar caro nesse dia. Estamos chegando ao final do nosso episódio e eu queria saber os 3 erros e os 3 acertos que você teve no seu casamento, porque, né, te pegar essas diquinhas aqui pra mim e pra todas as outras noivas também. Eu vou começar um acerto meu, como eu havia falado antes, foi a escolha do meu DJ. Achei que você ia falar do noivo. Do noivo também, do DJ, que ele foi, assim, excepcional. E um outro acerto foi a filmagem. Não tem nenhuma noiva que pergunta pra mim qual fornecedor que eu feche que eu não indique essa pessoa. É um fornecedor que durante a festa do casamento, a equipe dele some no meio dos convidados. Eles têm uma conexão assim incrível. Eu indico pra todo mundo de olho fechado e eu ainda brinco assim, ó, se eu pudesse fazer outra festa e na data que eu tivesse escolhido esse fornecedor não tivesse a data, eu mudava. Eu mudava a data para poder escolher e poder ter esse fornecedor no dia. E um outro acerto foi meu vestido, que eu sou completamente apaixonada nele. Eu olho os vídeos, eu olho as fotos e eu não sei se eu amo mais o vídeo, a foto, o vestido, a maquiagem. Então foi o vestido. Os 3 erros, você fala, nossa, esses aqui. 3 erros. Eu e o Miguel não ensaiamos nem uma vez a valsa. Não ensaiamos. Devia ter ensaiado. Pra fazer mais bonitinho, pra não ficar tão engessado, sabe? Um outro erro foi que eu não lembrei o pessoal. Eu não lembrei o pessoal, foi uma coisa que eu decidi de cima da hora. É que eu queria aqueles confetes caindo em cima da gente no final da valsa. Não caiu. E eu fui lembrar que não caiu uma semana depois. Esse foi um erro de eu não ter me atentado e falado pro pessoal, olha, não esquece aquele acho que é papel picado, eu não lembro o que era uma bomba que jogava uns negocinhos pra cima. E o último erro
que não pode ser considerado um erro foi ter parado na porta da igreja, como eu te disse. Teria parado um pouquinho para trás para esperar só dar uma controladinha. E a sua madrinha chegar e todo mundo entrar antes de você. Até porque a hora que o Miguel entrou não tinha quase nem... Tinha pouco convidado na igreja, então era só para dar uma segurada, sabe? Uhum. Era questão de minutos. Ali, era né? questão de minutos, dava para chegar mais algum pessoal, dava para minha madrinha ter chegado e ter sido tudo, assim, perfeito foi. Mas são os detalhes. Isso que eu ia falar agora. A sua sorte é que os três pontos negativos eram só detalhes, porque realmente foi uma noite maravilhosa e foi um prazer te ter aqui, Luísa. Fiquei muito feliz com você ter aceitado o nosso convite e ter falado com tanta franqueza, porque é um assunto muito delicado e muitas noivas ficam perdidas, e ter você aqui falando a sua experiência, pra mim, que, por exemplo, estou noiva e tô começando nesse processo agora, foi muito importante. Muito obrigada. Eu só queria te dar uma dica. Realmente o nome desse podcast, de Noiva para Noiva. Conversa, pergunta, manda mensagem, não fica com vergonha. Teve várias pessoas que me mandou, seu vestido era maravilhoso, de onde que era? Eu mandava o contato, conversa. O negócio é conversar, pedir dica, não ter vergonha. E se você tem certeza de algum fornecedor, não espera, senão você vai perder ele. Ai, bom saber. Olha, ela deixou a estrela da noite das dicas pro final.